Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4.000 metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Olá, boa noite a você de casa. É um prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco aqui da TV Cenário, no programa Dialogando com Lideranças. Antes de falar da nossa convidada, eu vim vestido de rosa hoje, hein, em homenagem às mulheres. Faz tanto tempo que eu não entrevisto uma mulher aqui no Dialogando, e hoje eu vim de rosa. Não sei se está vendo, você consegue ver da sua casa, mas eu estou de rosa hoje. Quero mandar uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, ao Danilo que está aqui na retaguarda, que vai bater um papo com vocês aí. Já pode mandar seus questionamentos, viu? A Fabiane Tomás, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre ela, ela disse que ela vai responder todas as questões. Então você pode aí começar a mandar. Quero mandar um abraço pro Cabral, que está aqui na técnica, né? O nosso faz tudo aqui. Você já conhece o Cabral. Daqui a pouco, qualquer dia eu vou fazer uma entrevista com o Cabral aqui. Eu falo tanto nele, eu nunca entrevistei o Cabral. Ó, daqui a pouquinho nós vamos falar dos convidados que estão acompanhando também ela. Vamos lá. Fabiane Tomás é natural de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, reside em Ferraz de Vasconcelos há 49 anos, mãe de 3 filhos e avó de 6 netos. Vocês vão ver que não parece. Fabiane possui formação em pedagogia, psicopedagogia, é pós-graduada em gestão administrativa, gestão ambiental, direito educacional e possui docência para ensino superior. Leciona há 30 anos na rede estadual e municipal de Itaquaquecetuba, além de já ter dado aula em tradicionais escolas aqui de Ferraz de Vasconcelos, como Edir do Couto Rosa, Rui Coelho, Marta Caliço, Luciano Poletti, Baxma, Alfredo Frois Neto, Joraci Cruz e Abílio Secundino Leite. Atualmente, a professora é pré-candidata a deputada federal pelo partido Pátria Livre, o PPL, e falará hoje sobre seu interesse pelas causas da educação, crianças, mulheres e idosos. Boa noite, Fabiane. Ó, eu tenho toda hora olhando aqui que eu tô falando Fabiana, mas não é Fabiana, é Fabiane, com I, viu, gente? Então preste muita atenção aí para você não errar o nome dela. Fabiana, antes de mais nada, eu gostaria que você mandasse uma boa noite para a galera que está te assistindo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, internautas. Espero realmente que vocês peguem leve comigo, né? Minha primeira vez aqui e espero realmente responder as perguntas de vocês, as expectativas de vocês, dos meus amigos também que estão acompanhando, da família, de todo mundo. E estou aqui realmente sair para dar a cara a tapa, né? Como dizem por aí. Estamos aqui à sua disposição agora, Jair. Tá certo. Pode relaxar, encosta, viu? Aqui você está em casa. Aqui essa aguinha aqui, gente, a aguinha não é do Jô, porque essa aqui é mais gostosa do que a água do Jô, viu? Pode tomar, fica à vontade. Eu sei que vai ser um bate-papo tranquilo. Tá certo. Fabiana, quem que veio acompanhando você hoje aqui? Veio a minha nora, Camila está aqui comigo nos bastidores, e a minha irmã, cunhada, Luciene Tomás, que me auxilia muito em muitas coisas, principalmente na minha parte espiritual. E a gente tem caminhado muito juntas, né, agora, porque, infelizmente, né, a nossa família deu uma reduzidinha assim, e a gente está mais unidas que nunca. Tá certo. Fabiane, eu vou pedir para a pessoa que está assistindo em casa, as pessoas, que não é pouca gente, muita gente já está começando a assistir,
gostaria que vocês compartilhassem aí essa entrevista. Sim. É muito importante. Sim. Nem todos os dias, nem toda semana a gente tem uma mulher pré-candidata a deputada de Ferraz de Vasconcelos. Então nós vamos conhecer um pouco mais. Então vale a pena você compartilhar aí essa entrevista. Vamos lá. Fale um pouco mais sobre a sua um pouco mais sobre a sua trajetória profissional na área da educação. Bem, eu galguei todos os patamares, né, da educação. Só não cheguei à supervisão, mas eu comecei como estagiária, né, que era lá no princípio, foi lá no Abílio Secundino. Fiquei depois como professora, fui substituta, eventual. Então eu sei muito bem o que os professores sofrem, né, até chegar a uma direção, a uma coordenação, que foi por onde eu passei também. Fui diretora e coordenadora do Carlindo Reis, estive como diretora também em alguns lugares no Itaim. Então é complicado a gente... Todas essas escolas que você citou aí que eu passei foi começo de carreira. Então o começo da carreira de um professor é muito árduo. Por quê? Porque ele tem que acumular pontos, né? Você tem que... Quanto mais aulas que você dá, um pouquinho de aula que você vai dando, vai acumulando uma pontuação e aí você passa por uma atribuição de aula, que eu já ia brincar, que não é uma atribuição, né? É uma tribulação, a gente como fala, porque é muito complicado mesmo a vida de um professor. A gente passa por umas lutas aí. Então eu sei que tudo que acontece assim, na vida do professor, eu sei muito, muito mesmo, porque eu galguei tudo que era para passar na carreira, né? Só não cheguei ainda a supervisor nem diretora de ensino, né? Mas enfim, e agora estou trilhando esse outro lado, né? E ver o que a gente pode fazer, né, por nós educadores. Tá certo. Ó, tá vendo que não é só eu que erro o seu nome, não. Aqui a Alexandre já falou assim: boa noite, Fabiana. É Fabiane, tá bom? Eu até brinquei com elas que foi um erro que cometeram na hora de registrar, mas não foi, não. É um nome, não é tão tradicional, mas existe outras Fabiane, né? Sim, sim. Então, gente, ó, tem muita gente assistindo, estou gostando da audiência, quero mandar um abraço pro Durval, boa noite, Durval, Alexandre, o Edinho Santana, o pré-candidato a deputado também estadual, já esteve aqui no Dialogando. Tem muita gente assistindo. Gente, divulguem, compartilhem, é muito importante esse diálogo com vocês e as pessoas aqui da nossa cidade e da nossa região também. Você foi candidata a vereadora, né? Foi na última eleição? Foi, na última eleição. Vamos lá, ó. Você foi candidata a vereadora e agora, hoje, você é pré-candidata a deputada federal. O que te motivou, né? Dar esse salto de vereadora para logo deputada federal, Fabiane? Assim, deixa eu falar como é que eu entrei, né, nessa política. São dores que a gente sente, né, na situação que a gente vive. Então eu sei que um dia eu estava na internet lá comentando algumas coisas e estava muito chateada com uma situação e eu não lembrava qual era essa situação em si. Mas aí eu coloquei lá no Face: gente, não é possível, eu vou ter que ser candidata na próxima eleição para mudar algumas coisas. E alguns amigos assim, acho que amigos mesmo, né? Não amigos da onça, abraçaram a causa, realmente colocaram: vem sim, você tem perfil, vem. E passou isso. Um ano praticamente antes da eleição, eu tenho um amigo aí, né, que eu acho que todos conhecem, cresceu comigo, mora na minha rua, o Tico, Dr. Tico. Meu amigo Dr. Tico. Francisco, secretário de Esportes. Hoje. Francisco Pereira de Brito. Isso mesmo. E o Tico bateu lá em casa e falou: Bi, aquilo que você falou, ele me chama de Bi, né? Ô Bi, aquilo que você falou é real mesmo? Eu falei: o quê? Ele falou: você vai vir como candidata? Eu falei: não. Não, vem sim, você, nossa, a gente precisa de mulher como você e tal, não sei o quê. Eu falei: tá bom, então vamos lá. E aí, chegando a eleição perto, eu falei para ele: e aí, Tico, vamos nessa mesmo? Vamos sim. Só que eu deixei bem claro para ele: é complicado a mulher na política. E se eu entrar, Tico, eu não vou entrar como cota.
Legal. Isso eu deixei bem claro para ele. Eu vou entrar e vou entrar realmente para brigar, eu vou entrar pelas causas que eu acredito, eu vou brigar por aquilo que eu realmente quero e não para fazer um volume num partido para que outros homens também se aproveitem, né, entre aspas, né, da situação. Aí, e foi assim, e fui no PPL, por quê? Porque o PPL, me identifiquei com a ideologia do partido, né, assim, não sei se vão surgir as perguntas, mas já adianto alguma coisa, né? Não sou nem esquerda, nem direita. Nós vamos chegar lá. Né? Eu sabia que ia vir algumas perguntas. Nós vamos chegar assim. nessas questões de direita e esquerda, que eu também quero saber de você. Gente, tem muita gente assistindo, compartilhe aí esse link. É muito importante você compartilhar. Fabiane Tomás está aqui, ela é pré-candidata a deputada federal por Ferraz de Vasconcelos e a gente, esse programa, essa fase, agora a gente está dando abertura para todos os pré-candidatos a deputado estadual e federal. Possivelmente vai vir um pré-candidato à presidência da República, ao governo também, nós já estamos estudando. Esses dias atrás nós já entrevistamos nesse programa, mas externamente, um pré-candidato ao governo do estado, né, o SCAF. O Danilo está muito quieto. Hoje eu acho que está assim o retorno da imagem dele. Eu acho que vocês não vão ver o rosto do Danilo, não. Mas o Danilo já está aqui. Boa noite, Danilo. Boa noite, Jair. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Danilo. Vou mandar um abraço aí, Jair, para o Daniel Balque, que nos assiste, a Valquírio, Alexandre Ferreira, Edinho Santana, Durval, Andresa Moraes, Marim, a Neide, Luciano Oliveira, Camila Alves, a Camila Airoles, Marcos Dornel. Muita gente nos assistindo. Vai bater o recorde de audiência hoje aqui. Essa mulher porreta, né? Gente nos assistindo. Eu fiz minha lição de casa. É verdade. Tá certo. Gente, vamos lá para a próxima questão, que eu sei que tem algumas questões aí que as pessoas vão perguntar também. Então, deixa eu correr aqui, senão a gente vai ficar 2 dias aqui fazendo essa entrevista, né? Vamos lá. Eu creio que a sua bandeira principal seja a educação por conta da sua área de atuação, né? Você lecionou em diversas escolas aqui na nossa cidade. Como você avalia a educação em nosso país e principalmente aqui em Ferraz? E o que você acredita que você é possível mudar, né, nesse setor aqui na nossa região? Caso eleita, é claro. Sim, sim. Bom, lecionei realmente em várias escolas, né, aqui de Ferraz, Itaquá, Itaim, e vejo assim, como eu já te falei, a dificuldade do professor. Vejo também que a educação é lamentável o que acontece com a nossa educação, tanto na área municipal, estadual, federal. Por quê? Porque a educação não é vista como uma base. Na hora de fazer política, todos os políticos fazem, nossa, a educação é a base. No né? discurso, dão né? ênfase, No discurso. Nos discursos que a educação é base. E quando eleitos, a primeira coisa que a gente vê que se cortam são verbas da educação. Isso eu fico muito chateada, muito indignada. Eu acho que até inclusive uma das minhas indignações foi quando a nossa presidenta lá assumiu e a primeira coisa que ela fez foi realmente tirar a verba da educação. Cortar, né? Cortar, sim, cortou assim. E eu vejo assim, eles fazem projetos, que trazem projetos para a educação, ao qual não condiz com a nossa realidade, sabe? Buscam de fora coisas que não condiz com a nossa realidade. Então eu creio que tem que haver pessoas da educação para se tratar de educação. E não é o que acontece. E eu acho que cada um no seu quadrado. Com certeza. Não é? Não desmerecendo nenhum dos que já passaram ou que estiveram. Mas assim, eu acho que um ministro da saúde, um ministro da educação, um secretário de educação tem que saber, a gente tem que saber as dores do que está acontecendo mesmo, não é? Verdade. Porque você vai lidar com uma realidade a qual você não conhece. Se você não vive isso, como é que você vai opinar nesse sentido? Isso também acontece na esfera municipal, né? Você vê os prefeitos ganhando a eleição, a gente discute muito isso, e é muito importante esse tema que você abordou, Luciane, Fabiane, porque assim, geralmente a pessoa ganha a eleição para prefeito na cidade. E aí ela tem que montar o seu grupo político. Sim.
E aí, o que a gente mais percebe é que a montagem desses grupos dos secretários, eles às vezes não são da área. Isso. Então, por conta de ter apoiado, por conta de ter ajudado, por conta de ter corrido atrás de voto, eu não sou contra quem ajudar alguém ganhar, ajudar também, colocar no governo. Mas um cargo de secretaria, um cargo de ministro, Sim. a pessoa tem que ter, no mínimo, um conhecimento, né, técnico da área, porque senão ele não consegue direcionar as pessoas a trabalhar. É mais ou menos isso. Né? É mais ou menos isso. Eu penso também desta forma, que se eu quero agraciar, vamos dizer assim, um amigo com um cargo desse, amigo, vai lá, se capacita nisso. Com certeza. Né? Que talvez eu possa te ajudar nesse sentido também. Você vem para somar comigo, mas você ajudar um amigo nesse sentido de colocá-lo em áreas a qual ele não tem, como eu posso dizer, conhecimento, né, mínimo para isso, eu acho complicado. Eu gosto de fazer o Dialogando um dia de quinta-feira, já é proposital, viu? Porque dia de quinta-feira aqui tem um louvor bonito aqui do Bola de Neve. E a gente está fazendo a entrevista e ao mesmo tempo escutando um louvor. Você de casa também está escutando aí. E a presença do Espírito Santo de Deus já está invadindo aí a sua casa. Então a gente já é meio que proposital, tá bom? Então não é erro técnico não, é o Bola de Neve, a banda deles que estão tocando ao vivo aqui do lado. É muito legal, Fabiano, muito legal conversar com você. Você passou, né, como eu disse, em diversas escolas aqui da cidade, você deu aula. Você disse que o Chico, que hoje é secretário do Zé Biruta, ele que te trouxe para a política, então ele é meio culpado, né? Praticamente, né? Ele é o culpado de levar você para a política. Como você já foi professor em diversas escolas aqui e aqui na cidade, diretamente, como que você avalia, pelo menos assim, não sei se esse ano, essa gestão do Zé Biruta, você dá aula nessa gestão? Não. Tá? Mas assim, você conhece muita gente, conhece as pessoas que dão aula aqui, né? Estou falando especificamente dessa gestão. Você acredita que o Zé Biruta está no caminho certo? Muita gente está se falando muito do trabalho que ele não está desenvolvendo ainda com efetividade, que, ao grosso modo, que as pessoas de casa não conseguem enxergar. Agora que ele começou a fazer um pouco de asfalto, parece que vai cuidar da iluminação, mas a prefeitura, o prefeito não é só isso, tem que fazer várias coisas. Qual a sua avaliação na área da educação hoje no governo do Zé Biruta? É aquilo que a gente estava conversando, né, sobre os amigos, né, sobre estar, né, mais ligados a esta área. Vou falar para você de conhecimento de causa da outra gestão dele. Eu trabalhei aqui na outra gestão dele. E vou falar para você, viu? Eu acho não. Tenho certeza que foi uma das melhores gestões na área da educação na passada. E eu trabalhei justamente no Juraci Cruz. Certo. Então, lá a merenda era de qualidade, já era uma merenda muito boa. Na outra vez que ele foi prefeito? Da outra vez, A merenda era boa. As pessoas falam muito disso. Então, tinha material para as crianças. Para você ter ideia, eu trabalhei na gestão dele e eram 2 professores no ensino básico ali. Eu trabalhei, eu e mais uma professora na mesma sala de aula, no primeiro ano. Então eram 2 professoras. E eu não era ajudante, né? Eu era professora igual a outra professora. Então as crianças tinham 2 professoras praticamente dentro de sala de aula. Então foi uma gestão boa. Foi. E assim, hoje eu vejo, eu até fiz um comentário agora há pouco no Face, eu coloco muitas ideias minhas, o pessoal já falou que eu tenho que gravar vídeo. Eu para gravar vídeo, menina, uma tristeza. Mas enfim, eu fiz um comentário sobre a educação do SESI, sobre a educação da Fiesp, sobre, sabe, esse tipo de ensino. Verdade. Como que a gente vê um comercial daquele, né, dizendo que a educação é a base, uma educação de qualidade? Por que as prefeituras também não dão uma educação de qualidade daquela, se é possível, não é? Verdade. Se ter um espelho daquele... Por que a educação também municipal, estadual, não espelha isso e não traz? Porque é maravilhoso você ver aquelas escolas, aquele comercial que passa ali. Então eu creio que o município, o estado, tinha que garantir aquele ensino que nós vemos ali. Verdade. Entendeu? E aquilo é para poucos. Esses dias, uma parte, né? Esses dias eu estive levando meu filho na escola, meu filho está com 15 anos. Ele estuda ali próximo da minha casa. Eu moro ali no Temporim
E a escola, como que chama aquela escola, Danilo, que tem em cima ali no Margarida, aquela primeira escola do Temporim Marta ali? Calisto? Marta Calisto, né? Não, aonde? Na Temporim? Na Temporim. É o antigo Kaique, né? Antigo Kaique, isso. Agora Ralinha Bissanra. Ralinha Ah, Bissanra, tá, sim. estuda ali. Eu levei ele lá. Assim que eu virei o carro assim para entrar na rua da escola, na esquina eu já ouvi o barulho, a gritaria dos alunos. Eu achei que estavam na hora do recreio, né? Eu achei que estava no recreio. Eu cheguei lá, tomei um susto, eu cheguei eu fui buscar ele, que ele não estava muito bem, a diretora me ligou para mim buscar ele. E eu conversei com a menina, é hora do recreio? Ele falou, não. Eu falei, por que você está perguntando? Eu falei assim, olha, que barulho. Porque assim, eu tomei um susto, fazia muito tempo que eu não ia nas escolas. E eu me recordo, na minha época, não que eu seja muito velho, né? Eu tô com 20 e poucos Não anos. somos. E eu me recordo que os alunos, no nosso caso, tinham um respeito muito grande pelos professores. Claro que sempre tinha aqueles que ficam a turminha do fundo, mas a disciplina era implantada. O professor ele tinha autonomia para poder implantar a disciplina. E aí da gente, alunos, chegasse em casa, reclamasse que o professor ele nos corrigiu, Sim. e a gente era corrigido pelos nossos pais mais ainda. Então a gente tinha que sofrer calado. Porque a gente era bagunceiro, o professor tinha autonomia de repreender a gente e a gente ficava até com vergonha de falar uma coisa dessa na nossa casa, porque a gente também era repreendido pelos nossos pais. Hoje o que nós vemos é o contrário. Cheguei lá, tomei um susto, tem uma bagunçaiada, os alunos não respeitam mais os professores não têm autonomia mais sobre os alunos, têm medo dos alunos, chegam a ter medo, então eles deixam fazer o que quer. E às vezes, aqueles professores que ainda têm um pouco de coragem de fazer alguma coisa, né, contra o aluno, porque tem que repreender, o aluno chega em casa, fala com os pais, o pai vem que nem um leão e a mãe também querendo bater no professor, porque às vezes o professor repreendeu. Bem assim. E aí eu acredito assim, agora é uma pergunta que eu quero fazer para você. Como a gente muda isso e faz voltar ao passado? Claro que políticas públicas. Você como deputada federal, você terá condições de lutar por essa área. O que você acha que tem que se fazer para melhorar esse assunto, né? Eu falo muito isso. Eu creio que a educação realmente é a base mesmo. Quando a gente fala base, é base mesmo, de tudo. O ano passado eu estive durante um ano na direção de uma escola. Um ano, né? Por conta de acúmulos, algumas coisas, eu tive que me ausentar também da direção. Certo. Mas eu creio assim, Jair, eu creio que a criança, toda criança, eu tenho 6 netos e tive 3 filhos. Certo. Toda criança, ela precisa de limite. Verdade. Toda criança precisa de limite. Então, se você ensina a criança desde pequeno os limites, e onde há o respeito e onde há ordem, que ela tem que ser, eu falava para as minhas crianças lá, eu mesma, como diretora de escola, eu passava para as crianças de sala em sala e falava para eles, é melhor obedecer do que sacrificar. Com certeza. Por quê? Porque todas as ordens vão ser para o resto da vida. Se você aprender bem cedo que existem leis e que você tem que seguir, quanto mais cedo você aprender isso, menos você vai sofrer na vida. E eu falava para eles, explicava para eles. Então, são valores que a gente tem que passar para eles, né, desde pequenos. Eu falava para eles assim, escuta, se o papai estacionar lá o carro num lugar que não deve, o que vai acontecer com ele? Com certeza. Vai sofrer multa. E aí vai doer no bolso do papai. Então, se ele não tivesse colocado o carro naquele lugar, ele não... Então, na escola, gente, tem regras. Então, vocês têm que aprender as regras, não é? Se nós educarmos as nossas crianças realmente para a sociedade, porque lá na minha escola nós tínhamos ônibus, as crianças pegavam ônibus, né, para ir embora. Certo. E era um parto aquilo. Porque eu falava para eles, gente, vamos em filinha, porque se você ensina a criança que desde cedo ela tem que pegar uma fila para entrar num ônibus, com certeza, quando ela crescer um adulto, ela vai respeitar. Ela vai respeitar que ela cresceu, ela sabe que existe uma regra, não é? E não se empurrando, e não. Então sempre bati muito nessas teclas de respeito, né, de leis. Então, na sua opinião, está faltando um pouco mais de pulso familiar, né? Sim. Eu tenho alunos aí que devem estar assistindo, né, com certeza. E eles sabem que eu falava para eles, até para brincar, a gente brinca melhor se for com regras, se for com ordem.
Porque se a gente colocar regras, se a gente colocar ordem na brincadeira, todo mundo vai brincar. Agora, se a gente largar tudo, com certeza, uns vão brincar mais, outros vão brincar menos. Ô, Jair, não é? O Luiz, aproveitando a... Pode interromper a hora que você quiser, viu, Danilo? Você sabe que a o fala... Danilo, quando ele levanta o microfone assim, é porque ele quer falar alguma coisa. Pode falar, Danilo. O Luiz Trevisani, ele comenta que ele é a favor do retorno para o currículo às aulas de educação moral e cívica. Eu também. Não sei porque cortaram isso, né? Tudo Eu que é também. bom nas escolas estão cortando, né? A política, esse ensino político, né, para a criança, desde cedo, desde sempre. Por quê? Eu não sou política, mas todos nós somos políticos. Somos obrigados a estar envolvidos na política. Somos, não é? Nós todos somos política. A política está envolvida em todos os aspectos sociais do país. Em tudo. Então, faz-se necessário, sim. Por que chega uma certa, que nem esta época, por que todo mundo detesta políticos? Porque a imagem... Porque essa época é a época que o povo resolve se envolver com política. Passa-se 2 anos, ninguém... Esquece, né? Aí fala, nossa, agora vai sair os políticos de tudo quanto é canto. Eu também já falei isso, não é? E agora pronto, liberaram. Mas por quê? Porque a gente não se envolve, eu mesma, a gente não se envolve com política, verdade, não é? E entre aspas, é um mal necessário. Com certeza. Gente, nós estamos aí quase 30 minutos do programa, você tem muita gente assistindo, obrigado aí pela audiência. Compartilhe, se você entrou, está assistindo e ainda não compartilhou a entrevista, compartilhe. Vamos fazer o seguinte, eu faço todas as vezes, vou fazer agora mais uma vez. Eu vou te dar 5 segundos de silêncio para você poder compartilhar esse vídeo. Compartilhe. Já compartilhou? Vamos dar continuidade então. Tem mais alguma questão, Danila? Sim, o Renato, ele pergunta, na verdade a gente já falou aqui no início, né, mas só para responder o Renato, de onde que a Fabiane é, né? Ou se ela só está passando aqui na cidade, porque a eleição, aproveitando a fala da Fabiane. Ela é de Ferraz, né, Fabiane? Sim. De Ferraz. Só 49 anos 49 aqui em Ferraz. E no mesmo lugar. Vou usar uma frase sua, que você colocou na época que você foi candidata a vereadora, que eu acho que você não mudou as suas ideias daquela época para cá. Você disse assim, sou muito idealista, corro atrás do que eu quero e cansei de reclamar sobre as problemáticas de nossa cidade. Você disse isso? Sim. Comente um pouco sobre isso. O que você quis dizer quando você falou assim, sou muito idealista, corro atrás do que eu quero e cansei de ficar reclamando sobre as problemáticas da nossa cidade? Bem, idealista é porque realmente eu acho assim, até conversando acho que com o Danilo, que eu acho que para mim a única verdade, realmente verdade, isso porque eu acredito. Com certeza. Né? Isso porque eu acredito. A única verdade na minha vida é a palavra. Absoluta, né? Absoluta. O restante são, se você falar para mim, sabe aquela coisa daquelas pessoas assim, vou te dizer umas verdades? Isso. Não, a verdade é sua, não é minha. Então eu sou idealista nesse sentido, sabe, de acreditar em algumas coisas assim que podem ser mudadas. Gente, nós temos um hospital aqui. Jesus, é referência esse hospital. Elefante branco, Um né? elefante, todo mundo fala, Jair, é um elefante branco. Como que um hospital num porte desse, não é? Não acolhe, não atende a nossa cidade. Fabiano, será que também não é por conta da gente não ter representatividade da nossa cidade na esfera federal, por exemplo? Nós não temos nós nunca elegemos um deputado estadual nem federal. Entendeu? E nós sabemos que o regional ele é do governo. Sim. Né? Então, o prefeito da cidade não tem autonomia nenhuma em cima disso. Sim. E nós não temos para quem correr atrás. É por conta disso também que as coisas acontecem, né? Sim, por isso que eu estou falando para você. Por isso que eu sou idealista. E quando eu saio, como eu disse para você, quando eu saio para fazer alguma coisa, eu saio e realmente mergulho de cabeça. Sabe, eu não saí, e falei também no PPL agora, quando me mandaram o convite, eu já falei para eles, eu falei, gente, eu não estou vindo
só para fazer Só cota. Só a cota, né? É, eu não estou para fazer cota. Aí, Jair, uma coisa que me entristece muito, muito. Ah, mas você tem dinheiro para sair como deputada federal? Eu falei, não tenho. Mas, assim, conhecimento, conheço muita gente do bem, muita gente que acredita também. E eu sou uma pessoa também, assim, que eu creio muito no improvável. Eu acreditava sempre naqueles meus aluninhos que ninguém acreditava. Eu acreditava. Sabe? Então, eu vejo muito essas causas assim, essas coisas que as pessoas falam assim, né? Ah, precisa experiência. Se você não der uma chance para a pessoa, ela nunca vai ter experiência. Com certeza. Verdade. Então, as pessoas precisam realmente colocar o pezinho, né? E ter essa chance de fazer. Aí você conclui que você cansou de ficar só Cansei, reclamando e agora pôs o nome à disposição. É o que eu mais falo no Face. Gente, eu cansei, porque a gente só reclama, Jair. Verdade. E quanto mais a gente murmura, você é conhecedor, você sabe disso. Verdade. Quanto mais a gente murmura, mais a gente atrai as coisas ruins para nossa vida. Então eu só cansei de murmurar. Ó, tem muita gente perguntando. Daqui a pouquinho o Danilo vai entrar nas questões das perguntas, né? Eu sei que você já está querendo perguntar para ela, mas daqui a pouquinho vou fazer mais uma pergunta da redação e aí ela vai responder alguns questionamentos. Tem muita gente perguntando, viu? E o Danilo já está até dando risada. Quando uma Danilo... guerra ideológica aqui já nos comentários. Continuem perguntando aí que daqui a pouquinho... O Danilo daqui a pouco não vai deixar passar nada. Então eu vou correr aqui. Danilo. Vamos lá. Você confia que a população está mudando a forma de pensar politicamente? Acredita mesmo que sem recurso uma pessoa pode ser deputada federal, como é o seu caso? Você de verdade acredita nisso? Acredito. Eu fiz um discurso agora, no primeiro dia que eu conheci o meu presidente, né, o presidente do meu partido, Sei. Que é o João Goulart Filho. Cuidado aí, viu, Cabral? Não começa a mexer muito nas coisas aí. Daqui a Então, pouco você faz cair a transmissão. Só tô de olho em você. Eles começam a mexer, daqui a pouco a transmissão cai. Desculpa. O meu primeiro discurso para eles, né, quando nós estivemos junto, que foi para eu conhecê-lo, eu peguei o microfone e falei, eu estou aqui, primeiro, por Deus e porque realmente eu acredito. Certo. Acredito que é possível, sim. E a palavra diz, né, que tudo é possível aquele que crê. Então eu creio, então eu saí da inércia justamente porque eu acredito. E acredito que isso possa acontecer por N pessoas que me digam, mas você não tem dinheiro. Eu falei, tudo bem, mas eu tenho muitas pessoas comigo, pessoas do bem. Ah, mas o povo se vende, o povo... Eu falei, gente, a gente tem que... Eu acredito, então eu espero que as pessoas também acreditem. Tomara, viu? Tomara, Fabiana, que o povo comece a mudar mesmo os conceitos. Sim, Porque o que a gente mais vê... não quero citar nomes, na política, é pessoas que chegam do nada, com muito dinheiro, daqui a pouco você vê sentado na cadeira. E aquelas pessoas sem recurso nenhum, que luta a vida inteira praticamente e não consegue chegar. E aí a gente começa a sentar com essas pessoas e ouvi-las. Aí você percebe que muitas das vezes aquele que tem muito dinheiro, ele não tem intelecto, ele não sabe nada e está lá. E você senta com uma pessoa que às vezes é humilde, que tem conhecimento, que conhece do que está falando e ele não chega. E ele não é por falta de falar. Ele fala, ele vai para a internet, ele conversa, ele faz reunião. Porque aquelas pessoas que não têm o recurso, elas procuram o quê? Outras coisas para aparecer, que é a coisa certa, que é reunião nas casas, nos bairros, falando. Aí quando chega o dia da eleição, que abre as urnas, aquela pessoa sem cultura nenhuma, que tem muito dinheiro, que acaba assumindo uma cadeira. Então eu, de verdade, particularmente falando, eu estou descontente com a política. Eu até estava conversando com a Luciene agora, há pouco, e ela perguntou para mim se eu tenho pressão de sair de novo candidato, porque eu já saí da última eleição para vereadora, eu quase me elegi, tive 700 votos para vereador. E eu falei que eu não quero mais. Mas por quê? É por conta disso que nós estamos conversando agora. 780, né? 686 votos, quase 700, isso. E eu quase entrei. E hoje eu agradeço por não ter entrado. Sim. Porque o que nós estamos passando hoje,
né? Eu falo assim porque a minha área é comunicação. Nós estamos passando hoje uma crise tão terrível na política. Verdade. E as pessoas não acreditam mais. Então, tomara que isso que você está falando aconteça, que as pessoas possam começar a acreditar de verdade que é capaz de mudar. E porque não existe outro caminho, mudar a sociedade, mudar a nossa cidade, nosso país, nosso mundo através da política. As pessoas precisam acreditar nisso. Sim. Se as pessoas começarem a acreditar que o voto dela é muito importante, que o voto dela vale mais do que uma cesta básica, que vale mais do que um saco de arroz, que vale mais do que um gás, que vale mais de pagar uma conta de água, de luz. Sim. Se ela começar a acreditar de verdade nisso e começar a avaliar muito mais o perfil de cada candidato, eu acredito que futuramente, um futuro próximo, nós teremos aí um país, um município muito melhor do que esse que a gente está enfrentando ultimamente. Só complementando o que você vem falando, a minha nora, Camila, uma vez perguntou para mim, né? Porque eu comecei, né, a mostrar que coloquei uma foto uma vez no Face e falei assim, em casa também se trabalha. Então eu tenho feito muito trabalho em casa. Verdade. Muito contatos em casa e alcançado, graças a Deus, muitas pessoas, muitos amigos, quero até agradecer os amigos aí também. Então, muitos amigos. E aí a Camila perguntou para mim, né? Nossa, tá, mas você está fazendo tudo isso, né? Por que o povo fala que precisa de dinheiro, então, para a campanha? É verdade. Né? Eu falei, até agora, Camila, eu também não sei, por enquanto. Eu estou indo em muitas casas, né? Por quê? Como se eu fosse visitar qualquer amigo. Então, é tudo meu. O que eu estou fazendo é por meios próprios mesmo, entendeu? E vou e converso, tenho feito muito, graças a Deus, como eu disse para vocês, muitos amigos, muitos contatos, muita gente. E tenho trabalhado arduamente nisso. Tá certo. Eu acredito que as pessoas, esse ano está chegando aí, né? Outubro está chegando, tem eleição para deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. Então é o momento de você, de casa, que está ouvindo aí, se definir. Aqui eu não estou pedindo voto, que nem pode pedir voto para a Fabiane, não. Não é isso. A nossa intenção do programa não é pedir voto para ninguém, é mostrar, apresentar os perfis dos candidatos, dos pré-candidatos. E isso a gente, graças a Deus, tem feito e as pessoas têm vindo aqui, têm apresentado, só que quem decide é você. Então você tem que avaliar, conhecer, né, quem que é o candidato, o pré-candidato e votar conscientemente que só através do voto que a gente consegue mudar alguma coisa. Verdade. É inadmissível a gente ver bandidos sendo condenados pela justiça, pessoas que, se você puxar a ficha corrida do camarada, você só vê coisa ruim e toda vez que o cara se candidato, ele ganha a eleição. Sim. Até quando a gente vai ficar sendo massa de manobra para essas pessoas? Não é possível que nós, pobres, né, periférico da Zona Leste, da quarta cidade mais pobre de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, vai continuar passando por isso. Né? A única força que a gente tem, Danilo, a única poder que a gente tem na mão é o nosso voto. É a única força que a gente... Né? Sim, e aí chega na hora, o cara se vende por causa de 50 contas. Sim. Tomara que isso mude, né, Danilo? Eu creio. Ó, como eu falei, voltou, o Danilo tá... É por isso que o Cabral tava ali correndo atrás, queria mostrar o Danilo, tá meio sem foco, mas tá vendo o Danilo. O Danilo tá com o cabelo bonitinho, cortou o cabelo, né? Deu uma melhorada, né, Jair? Tá certo. Danilo, vamos para as perguntas aí Jair, olha, eu vou citar aqui o Bruno Gomes, a Andresa Moraes e a Mila Heroles, que eles têm perguntas aqui bem antagônicas, né, no sentido dessa polarização que nós enfrentamos hoje, né? De esquerda, só ressalvar, direita. O Bruno Gomes é meu genro. Legal. E ele fala assim, ele pergunta com relação aos valores cristãos, principalmente na escola, com relação a ideologias marxistas e tal. E aí eu queria saber qual que é a posição sobre essa questão, ideologia de gênero, esse ensino nas escolas. E a Mila Heroles, ela fala o seguinte, como cristã, mas defensora de pautas sociais, qual o seu entendimento em relação ao Estado laico? Então, acho que uma pergunta complementa a outra, né? Sim, com certeza. Eu parto do seguinte princípio, e é o que todos, né, falam, com exceção dos ateus, que Deus está em todas as religiões. Isso é claro. Né? Claro para todo mundo. O que eu acho que nos diferencia é quando a gente fala assim, você conhece uma pessoa, você fala assim, não sei o quê,
Ai, Jesus, você é crente. Isso. Não é? Não é assim que funciona? Então, falar em Deus, perdeu-se muito isso nas escolas, e por isso que as crianças hoje não têm temor. Eu cresci, não que Deus seja punitivo, muito, não, mas você falar para uma criança assim, olha, papai do céu, Deus castiga se você fizer isso. Eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo isso. Então, não me fez mal isso, não é? Tive uma educação muito religiosa. Meu pai era, né? Católico, apostólico, romano, minha avózinha, minha madrinha e eu respeito. Eu acho que o princípio de tudo é o respeito, não é? Então, se você tem nosso estado laico aí, mas Deus é um só para todo mundo, não é? Então, se você falar de Deus, por que não se pode mais falar em Deus, gente? Na escola, né? Não é? Não se pode mais. A gente não está falando questões bíblicas. A gente está falando apenas, né? Apenas. A gente está falando de um Deus, e um Deus que serve a todo mundo. Então, eu creio que isso responde. O Bruno fez também uma outra pauta sobre... Ele fala sobre ideologias marxistas nas escolas. Sim, eu creio. Meu princípio é família, gente, não é? Independente das opções de todo mundo, respeita-se. Eu vejo assim, muitas coisas hoje em dia estão perdendo a noção porque todo mundo quer direito, não é? Mas espera lá, o seu direito termina onde o meu começa. Certeza. Não é? E aí, com tanto direito, todo mundo quer direito, está se perdendo tudo. Nós estamos perdendo valores. Verdade. Valores. Tudo bem, nós temos que respeitar a ideologia de gênero? Eu acho que não. Por quê? Porque nós nascemos, homem e mulher. A opção que um adolescente, porque não uma criança, um adolescente vai fazer na vida, quando crescer, respeita-se, porque é o livre-arbítrio. Agora, você achar que isso tem que virar lei... Agora, achar que isso tem que virar lei, gente, é uma coisa que eu já engato em outra realidade aí. Nem tanto céu, né, e nem tanto lá. O povo é muito radical, Jair, nas coisas. Eu também acho. E não dá para nós sermos tão radical em tudo. Eu ia até perguntar, antes de vir para cá, de um pastor que pregou na igreja há uns dias atrás, e ele falou sobre que Deus abriu exceções. Eu não sei, não lembro qual foi a pregação que ele fez assim, que Jesus fez uma exceção de algumas coisas ali, eu não lembro da passagem, mas foi muito interessante o que ele falou, entendeu? Então, é assim, para cada caso é um caso, você não pode generalizar tudo e transformar tudo, então já que é assim, então vamos virar lei. Não, gente, cada caso é um caso, cada caso tem que ser tratado conforme vem acontecendo, não é verdade? Então, eu acho assim, é muito radical, nem lá nem cá. É interessante, Fabiane, você ter uma posição formada sobre esse assunto, porque primeiro que é um tema muito, como se diz, falado nos últimos tempos. E muitos políticos, eles ficam um pouco meio em cima do muro quando se trata desses assuntos. Sim. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas quando você se põe à disposição para ser um deputado, como no seu caso, uma deputada federal, isso envolve diretamente você estar automaticamente mudando vidas por conta de leis e projetos que futuramente você venha fazer. Então a pessoa não pode ficar em cima do muro. Ela tem que falar, ou ela é a favor ou ela é contra. E você está deixando bem clara a sua posição aqui. Um deputado que eu respeito muito também é o deputado, o pastor, o Marcos Feliciano. Ele toma pancada até umas horas na internet, na televisão, as pessoas falam mal dele, mas assim, uma coisa que eu admiro dele, que não tem conversa, ele tem postura, ou ele é contra ou ele é a favor. Se ele está certo ou está errado, isso ninguém está falando isso. Eu também tenho a sua mesma opinião, na minha opinião, que eu entrevisto, mas eu posso dar minha opinião pessoal também. Lógico. Na minha opinião,
que nem você disse, o homem nasceu homem, mulher nasceu mulher. Se a pessoa quiser mudar isso, o problema é dela. Pode mudar onde ela quiser, na casa, onde ela quiser, mas não queira implantar isso como fosse uma verdade absoluta para as famílias. É minha posição. Eu não acredito que uma pessoa ela tenha, que não seja, sabe, um homem ou uma mulher, possa mudar maneiras e achar que isso pode querer mudar a família com as suas coisas, com aquilo que ela acha que é verdade, que está na mente dela. Sim. Então, eu parabenizo você por ter essa postura, porque não é todo mundo tem coragem. As pessoas meio que se desviam da resposta, não quer responder porque vai achar que vai desagradar uma classe, agradar outra, mas principalmente os cristãos, como nós, tem que ter posição, tem que ter postura. Não adianta a pessoa dizer, daqui a pouco a gente vai chegar lá, que está num partido de esquerda ou de direita, que o partido é a favor, é contra determinados assuntos, e você ir pelo partido e esquecer as suas ideologias cristãs. Parabéns. Tem uma pergunta aqui que ele quer que faça, né, mas tá fora do quadro aqui, a gente não consegue ler. Tá? Não tá para entender aqui, Cabral. Acho que tem algum posicionamento, não está dando para ler, não. Vamos dar continuidade daqui, depois qualquer coisa ela volta a falar sobre esse tema, né? Tem mais alguma pergunta que você quer fazer, Danilo? Ô, Jair, só para explicar aqui para o pessoal, é que assim, às vezes eu pulo alguma pergunta porque a gente vai no contexto, né? Com certeza. Ela está falando sobre um assunto, eu pego as perguntas aqui que tem relação com o contexto que a gente está. E eu acabo pulando alguma. Só, né? E tem gente brava comigo aqui, mas eu vou fazer a pergunta da Andresa aqui, que já passou, já faz um tempinho, que ela pergunta, né? Você tentou para vereadora a primeira vez, não obteve sucesso para a eleição para vereadora. E você acha que realmente você deveria vir candidata a deputada, né? O porquê, antes de tentar novamente para vereadora, né? Então ela pergunta sobre isso. E ela pergunta se atualmente você faz parte de algum trabalho, alguma ação que pode mostrar, né, para o eleitor sua área de atuação, né, digamos assim. Já falou bastante de educação aqui. Sim, sim. Então, aqui eu costumo dizer que Ferraz é meio complicado, né? O Jair acabou de falar, ele também passou por isso, né? De tentar ser vereador em Ferraz de Vasconcelos. Como você mesmo falou, né, a gente tem ideias, acho que posso falar que você também é um idealista, a gente acredita, mas aqui, até estava conversando com um amigo que eu encontrei na rua, vou até citá-lo aqui, o Xisto, ele disse para mim, Bia, é mais fácil a gente vir para o prefeito do que para vereador. Prefeito, a gente concorre com uns 2, 3, no máximo. Aqui, pelo andar da carruagem, vai ter uns 30 candidatos para prefeito na próxima eleição. Entendeu? Aqui, né? Ele falou assim, então é mais fácil. Por quê? Porque depois você pega uma gama de vereadores que vai estar de lideranças, que vai estar junto com você, os candidatos a vereador que podem te ajudar. Então é mais fácil, de repente, uma candidatura para prefeito do que para vereador. E eu acredito nisso mesmo. Por quê? Porque para prefeito, para vereador aqui, gente, muitos saem, muitos com boas ideias, eu acredito, mas se perdem. Por quê? Porque a gente fica sempre naquela mesmice. Verdade. Outra coisa, já adiantando algumas coisas assim, eu não sou a favor da reeleição. Não é a favor da reeleição? Não, em todas as esferas? Todas. Então, por exemplo, se você ganhar para deputada, você vai vir uma vez só? Sim. Olha só, é sério que você está falando. Você ganhar para deputada assim, ganhei. Eu acredito. Assim, dependendo do trabalho, eu acho que assim, eu sou uma pessoa, Jair, que... Pode encostar. Eu sou uma pessoa assim, que eu acredito no meu trabalho. Se eu não estiver fazendo um bom trabalho, Jair, eu estou afastada de sala de aula, já faz um tempinho. Por quê? Porque eu não tinha condições de estar em sala de aula e produzir o que eu produzia. Se eu sei que eu não estou bem, que eu não vou fazer um bom trabalho, eu prefiro me retirar. Mas aí não pode virar lei, porque aquele que estiver fazendo um trabalho bom... Entendeu? Mas é assim, Jair, o povo tem que entender isso, porque a reeleição é uma faca de dois gumes. Mas como eu disse há pouco,
o voto é a coisa principal, então precisa de avaliação. Se você, por exemplo, ganhou a eleição de deputada, você não fez um bom trabalho, a população precisa te conhecer, saber que você fez ou não, e ela mesma tira, né, Danilo? Seria o óbvio, né? O óbvio. Mas aí o que acontece? Quem já está lá usa do poder para ficar. Com certeza. Acho que é o grande problema da reeleição, é exatamente isso. Então usa-se da máquina, né, que o povo diz aí, para ficar. A lei tem mudado um pouco, tomara que eles implantem mesmo, não adianta só criar leis, que nem nós estávamos dizendo hoje no programa do Bom Dia Ferraz, aproveitando a audiência de vocês, que às vezes você não sabe que nós temos o Bom Dia Ferraz, é um público diferente, né, da Fabiane, que está acompanhando todos os dias, gente, das 9 da manhã às 10, tem um programa nosso aqui, não digo que é meu e do Danilo não, que o Danilo também apresenta junto comigo, é um programa nosso, seu também, porque a gente discute muito sobre assuntos da cidade, fala sobre os problemas que acontecem aqui de forma imparcial. Então nós temos um quadro chamado Fala Leitor, Fabiano, que as pessoas mandam os problemas que acontecem na cidade e a gente coloca no ar e a Prefeitura Municipal, elas correm atrás para poder resolver o problema. Muitos casos que nós já colocamos aqui no Bom Dia Ferraz, no Dialogando no Fala Leitor, a Prefeitura já foi lá e resolveu o problema. Muito bom, tenho acompanhado. Então, acompanha, gente. Se você não acompanhou ainda, entra de manhã todos os dias, das 9 até as 10. Às vezes atrasa uns 5, 10 minutos. Tô tomando café todo dia com vocês. E aproveitando também, amanhã tem Aprender e Empreender com o Daniel Balk, que acabou de comentar aqui. Inclusive ele fez uma pergunta também, daqui a pouquinho eu faço a do Daniel. Só para ajudar a complementar essa situação, eu estou aqui na tela com o resultado da última eleição. E o que acontece, Jair? A gente tem aquela questão do coeficiente eleitoral, que não vou falar sobre isso aqui, né? Mas assim, na última eleição, só para o nosso internauta entender, a cada 5 mil votos aproximadamente, somando todos os candidatos do partido, aquele partido tem direito a um vereador. Né? Então tivemos a maioria dos partidos na Câmara com chapa completa. O PPL, que é o partido da Bia, da Fabiana, ela veio como Bia Tomás, isso, né? Também, da Fabiane, ele veio com 9 candidatos apenas. Então o partido não tinha chapa completa. Então, assim, era muito difícil. Mas naquela época podia coligar ainda, né? Podia coligar, né? Mas não coligaram? Não... Fez coligação? Eu vou dar uma olhada aqui na coligação. Então, mas enfim, já fica uma situação mais difícil, né? Sim. Tava com o PSD e o DEM. É verdade, respondendo a pergunta lá da internauta aí que perguntou por que eu vim agora também, né, como candidata, se eu não conseguir ser vereadora, por que eu tenho a pretensão de ser deputada? Foi mais ou menos aquilo que eu perguntei. Foi mais ou menos, mas eu acho assim, aqui é mais difícil por conta disso, como eu estava falando, muitos. E para deputado, eu creio que eu conto com muita gente, muita família, muitos lugares distintos, não só Ferraz, entendeu? Então eu acho que essa é a diferença. Legal. Dá para contar. Gente, nós temos algumas questões, metade das perguntas aí já estamos chegando a 1 hora de programa. Então essa pergunta aqui, eu vou até pular porque eu sei sua resposta, porque você já se posicionou que você é cristã, independente do seu partido, você vai votar com seus princípios cristãos. Então a pergunta, só se você fosse mudar a resposta, você responde, senão eu vou pular ela. Eu ia perguntar para você assim, temas como a discriminação do aborto, a liberação da maconha, qual a sua posição? Seu partido PPL é um partido meio de esquerda, de centro-esquerda, eles meio mais liberal a esse assunto. Isso quer dizer que eles são meio que a favor, né, de liberar maconha, o aborto. Você comunga do partido ou não? Você tem a sua opinião própria? Não, eu tenho a minha opinião própria. E eu disse aqui, acho que foi para o Danilo, aqui, numa conversa, né, meio que informal aqui, que eu creio que cada caso é um caso. Não dá para ser radical, gente. Não dá, não tem como eu falar para você, eu sou contra o aborto, eu sou contra a liberação da maconha, eu sou contra não sei o quê. De repente, o que acontece? Alguém precisa, você vai usar medicinalmente isso. E é viável isso. Mas para a medicina, então você é contra de um uso medicinal? Não, se ela for trazer os benefícios que seja para esta causa, é uma outra coisa. Eu vou estar sendo a favor? Não. Aborto, gente, acontecem uns casos absurdos aí. Eu até fiz assim uma questão com o Danilo que choca, mas é uma realidade.
De repente, uma esposa é estuprada, e aí o marido vai assumir esse filho? Como é que fica essa questão? Não é? São questões que a gente tem que realmente pautar e ver o que é viável, ver o que essa criança vai gerar para essa família. São questões assim, Jair, que são não negociáveis. Mas diretamente, se hoje tivesse que você fosse deputado, Não a lei sou a favor. a lei tá lá para você ser aprovada ou não. Você é contra ou a favor? Eu sou contra, Sem ressalva. sem ressalvas. Tá bom. Vamos lá. Tem mais alguma questão aí, Danilo? Então, o Daniel Balk... Você tá jantando aí, Danilo? Não, é o Cabral. O Cabral tá jantando e nem oferece, hein, Cabral? Tá comendo, né? Vamos lá. O Daniel Balk, ele pergunta se... que a pergunta dele sumiu aqui no celular, mas tá aqui na tela. Ele pergunta o que você mudaria, ou qual seria a sua proposta, ou qual ideia para a lei de diretrizes da educação. Lei de diretrizes básicas para a educação. Fizeram agora, né, uma base nacional curricular aí, né, geral. Eu acho assim, nós aprendemos muito bem. Não aprendemos? E se eu falar isso aqui, eu vou acabar apanhando de alguns aí, mas é assim. Eu, como professora, dentro da minha sala de aula, independente de algumas coisas que vinham, né, de cima para baixo, que a gente sabe que eu creio que existem várias formas de aprendizado. E você não pode realmente impor olha, a criança vai aprender desse jeito. Tem crianças que não. Tem crianças que aprendem realmente se você silabar as coisas para ela. Então, tudo isso são coisas que tem que ser discutido, como eu falei para você lá do começo. Quem está na educação é que tem que falar o que tem que mudar e o que não tem. Não é alguém colocar uma lei lá de diretrizes e bases que não condiz com a nossa realidade. Trazer um modelo de educação de fora que não condiz com a nossa realidade. Então, tirar do currículo coisas e pautar um currículo, não vou dizer falso, mas um currículo assim que abrange todas as disciplinas numa só. Não, geografia, história, educação física, artes é artes. E nós aprendemos desse jeito, não foi? Nós tínhamos educação moral e cívica, o SPB. Verdade. Não foi? Coisas, educação para o trabalho. Olha, gente, misericórdia. Senhor, quem ouve eu falar isso aqui, fala de onde saiu essa mulher? Legal. Não é? Mas assim, é o que eu volto a dizer, são pessoas que estão lá que não vivem a realidade da educação. Tá certo. Gente, nós estamos quase chegando à parte final. O Danilo vai perguntar mais algumas coisas. Estamos 56 minutos e 42, 43, 44 segundos. E tem mais uma questão aqui muito interessante que eu gostaria de perguntar para Fabiane Tomás. Vamos lá. As mulheres são mais da metade dos eleitorados brasileiros. E ocupam menos de 10% das vagas no Congresso Nacional. Na Câmara, a representação feminina hoje é de 45 deputadas, contra 468 homens. Em sua opinião, por que isso acontece? Por causa da cota. Essa questão de igualdade também, Jair, eu acho uma questão muito negociável também, viu? Por quê? Por que lançaram cota para mulher? Já que lançaram a cota, por que não foi 50%? Por que não foi realmente a igualdade? Por que 30%? Na realidade é o mínimo, né? Porque então, assim, a mulher não estava querendo participar da política sim, nenhuma. E não quer, as mulheres ainda não querem. Você acha que a mulher não quer participar da política? As mulheres ainda não querem. Eu ainda estive conversando com algumas amigas e falei para elas, gente, vem para a política. Sabe? Pessoas que são, às vezes tomam a frente da escola ali, vai por uma causa, briga nos sindicatos. Mas dentro desses números, o que parece que mesmo que a mulher não quer participar diretamente da política, ela como mulher participar, mas parece que ela está sendo conivente aos homens, parece que elas acreditam que o homem está fazendo um bom papel na política, porque quando a gente vê apenas 10%, né, das mulheres que votam ter representatividade no Congresso, a gente subentende-se que a mulher está contente com a política onde o homem domina.
É isso? Acho que não. Como explicar isso então? Eu né? acho que como assim, explicar e como mudar, né? O mais importante. eu acho assim que é uma abertura que tá havendo agora e que eu creio que vão aparecer mais mulheres. Eu creio sim, que tem nomes vindo aí, que vão aparecer mais mulheres querendo se envolver realmente com política. Porque... Falta envolvimento, eu então. acho que falta... É aquilo que eu falei, Jair, sabe, a gente só falar de questão política quando chega a eleição. E outra coisa, eu li uma matéria esses dias, um artigo, não foi se foi artigo, se foi uma matéria, dizendo que a mulher, quando ela está no poder, ela é muito mais honesta. O índice de criminalidade política, né, de falcatruas no meio da política, quando a mulher está na cadeira, é muito, mas muito menor do que o homem. E aí eu não consigo entender, se a mulher ela tem tanto poder, o voto igual do homem para a mulher é a mesma coisa. Ela é a maioria dos votos do Brasil hoje, maioria, mais de 50% é a mulher que vota. E a minoria em todas as esferas. Ferraz de Vasconcelos, só temos uma vereadora hoje por conta de uma tragédia que aconteceu com o vereador que veio a falecer. E ela hoje é a única vereadora, né, aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Então, falta participação. Eu costumo dizer assim, Jair, que as pessoas não sabem o poder que tem nas mãos. Os caminhoneiros nos mostraram o poder que eles têm nas mãos. Mas a mulher não entendeu ainda então, isso? Não. E os professores não entenderam também. Eu acho que a nossa classe de professor não entendeu o poder que tem nas mãos. Sabe? Não menosprezando, misericórdia, não estou falando isso. Mas os evangélicos também não entenderam o poder que tem nas mãos. Então, cada classe, né, em seu quadrado aí, não entendeu realmente. Porque uma classe, quando se une realmente, acontece o que aconteceu com os caminhoneiros. E aí vai uma outra classe lá e burla tudo isso. Porque eu fiquei muito brava, né, de todo mundo correr nos postos de gasolinas e dar um tiro no pé que foi dado. Mas assim, eu creio que a mulher também, ela logo ela vai começar a entender do poder que ela tem de sair de casa, de ter voz ativa, de poder falar. Os meus filhos às vezes dão risada lá em casa também, quando eu começo a falar, ê, mãe, hein? Falei, mas a gente... eu não sei, hoje nós vivemos numa sociedade assim, onde a mulher, ela tem vários papéis. Ela não é mais só a mãe. Né? Ela é a provedora da casa, então ela tem que entender que ela sendo desta forma, ela tem poder também para sair de casa. Eu até fiz uma página lá, Mulheres Fora de Casa. O que eu quis dizer com essas mulheres fora de casa desta página? Que a mulher tem total domínio dela mesmo em sair e colocar a ideia dela, aquilo que ela realmente acredita. Né? Não só para a criação dos filhos. Gente, nós mulheres que sentimos aquilo que nós estamos passando com os nossos filhos. Entendi. Somos nós mulheres, né? Que estamos vivendo aí esse massacre com as nossas crianças. Nós sentimos, eu acho que muito mais, né, do que o pai. Aquele pai entra numa outra questão, que o primeiro aborto é feito quando um pai não assume uma criança. Né, fez o filho e não assume uma criança. O primeiro aborto está aí. Esse pai já abortou esta criança. Por que só a mulher que sofre isso? Não é? Então são questões assim complicadas, mas que são pautadas. Jair, eu sou uma pessoa que respeito muito a opinião das pessoas. Tá certo. Bacana. Gente, Cabral, esse número que está em cima, o que é isso? 20, 21, 37. É a hora. É 8 horas e 22 minutos e 40 segundos. 8 horas. E agora o Cabral está toda vez se modernizando mais. Agora tem até um horário. Nós estamos competindo quase com a novela das 8, né? Já vai começar, mas fica aqui, viu? Não sai daqui não, estamos terminando já. Esse assunto da mulher na política, ele gerou um certo debate. Eu tô vendo aqui. E assim, é engraçado porque a gente que participa, eu pelo menos 4 campanhas que eu acompanho de perto. Eu vejo o sacrifício dos partidos em busca de mulher para cumprir a cota, que existe uma cota que pouca gente sabe de 30%, e não consegue achar. E a mulherada reclamando que não tem espaço na política. Porque a mulher também é desacreditada dentro do partido.
Tem algumas mulheres aqui que estão meio chateadas com ela, né? Nos comentários. Não, então... Entendeu? Então, porque as mulheres são desacreditadas, até às vezes Às dentro vezes do partido. Há uma discriminação, Jair, há uma discriminação. Eu, sinceramente, não acreditava que houvesse. Uma das coisas que você vê que é uma coisa mais discriminada, esses dias eu estava pensando, gente, por que será que nós professoras sofremos muito? Porque antes, quando a minha mãe lá estudava, ela falava para mim, nossa, eu tinha professor que era mestre. Então os professores da minha mãe eram chamados de mestre, mas eram homens que iam engravatados, que iam para a escola, sabe? A partir do momento que a mulher tomou conta, parece que do magistério, verdade, houve-se assim um descaso com a educação, porque parece que o magistério é uma carreira de mulher. Tá certo. Gente, ó, nós estamos aqui há 1h04 dialogando, o papo tá muito legal. Vou falar com o Danilo pela última vez. Danilo, tem mais algumas questões aí? Se tiver, você já pode falar. Se tiver algum comentário que você queira reproduzir, que eu vou fazer a última pergunta para ela. Na realidade, tinha mais 4 perguntas. Mas se eu ficar aqui mais 4 perguntas, nós vamos ficar mais uma meia hora e vai ultrapassar demais. Só que, assim, a Fabiane será convidada novamente, que nós vamos fazer aqui também sabatinas, tá? Que é só um programa que a gente está fazendo de entrevistas mesmo, mas nós vamos fazer sabatina com todos os pré-candidatos, depois candidatos a deputado aqui na TV. Então, nós vamos trazer pessoas de toda a área da sociedade para conversar e fazer perguntas ao vivo para o candidato, para poder saber se ele está preparado ou não para poder representar aí esse mandato de deputado também, sim, que é um cargo muito importante. Nós nunca sim elegemos, mas é um cargo muito importante. O Danilo também no programa, ó, acompanha aí, gente, o Bom Dia Ferraz, das 9 às 10 da manhã, que todos os dias o Danilo dá dicas. O Danilo é especialista na área, está estudando, né, gestão pública, ele conhece muito sobre política também. E ele vai dar toques para você aí que quer aprender um pouquinho mais o que o vereador faz, o que o prefeito faz, o que um deputado estadual faz, o que um deputado federal faz, um presidente, um governador, senador, às vezes você não sabe. Então acompanha de manhã, das 9 às 10 da manhã, o Bom Dia Ferraz, que o nosso amigo Danilo aqui, ele conhece bastante, viu, dessa sim área. Até falou, Danilo, por que você não vem candidato a vereador, a prefeito? Ele não quer saber agora não disso, mas nós vamos forçar ele, quem sabe uma vez, uma hora ele entra candidato aí para ser... Precisamos de mudanças. Eu falo que a minha primeira campanha é por mudanças. É verdade. Temos que mudar muita coisa aí. E aproveitando que você falou de, realmente, né, de vir candidato, de... Eu acredito realmente, Jair, nas mudanças. Eu acredito que essa eleição agora nós teremos a mudança. Já tivemos, né, no Poder Legislativo aqui em Ferraz. Sim, algumas, né? 70% da cadeira, né, vai mudar. Eu creio. Danilo? Então, Jair, tem muita pergunta. Vou até pedir desculpa ao internauta aí que enviou, que aguarda a resposta. Pediu a gentileza para a pré-candidata depois, se puder responder o pessoal sim, lá nos comentários, tá? Sim. E é isso. Deixar bem claro aqui que a pré-candidata, né, a Fabiane, ela falou pra gente que é a primeira entrevista que ela participa. Então, sim, dizer para os internautas, aproveitando a deixa do Danilo aqui, gente, não sou política, não sou, mas assim, sou uma professora, então eu sou disposta a aprender. E aprender é tudo. Se você se propôs a fazer algo, aprenda daquilo. Mas essa disponibilidade de vir até aqui, responder as perguntas... Pôr a cara, né? Pôr a cara, se apresentar. Ainda mais tendo essa situação, né, em que hoje... pedir voto parece crime, né? Nossa. É muito complicado. Eu acho que nem é pedir voto, Danilo, só um momento. Tá, nem pedir voto, é assim, você provar para a pessoa que é honesta. Com certeza. Isso que é o ruim. É o complicado. Ó, o interessante do programa, pode abrir aí, Cabral? O interessante do Dialogando com Liderança é que vocês devem perceber uma coisa. Às vezes a pessoa ela tem que pensar um pouco para responder a questão, porque é de bate-pronto aqui, gente. Não é um programa onde nós mandamos para o entrevistado as pautas antes, as perguntas antes, para ele poder estudar aquilo que você quer escutar, porque o que a gente mais vê hoje na televisão, aberta principalmente, são pautas destinadas, aí você vê aquele candidato, aquele político falando super bem sobre aquelas áreas, mas ele já está sabendo de todas as questões antes. A assessoria entra em contato, pede as perguntas, senão o cara não vai, o camarada não vai. Então eles pedem o que será perguntado, aí eles fazem um estudo
para nós, né, os bobos que estão assistindo, acreditar que o cara está totalmente preparado. Mas às vezes é tudo um jogo combinado. E aqui, quem tem que vir no programa, ele já tem que saber que aqui ele pode passar um pouco de sufoco. Porque se tem uma coisa que eu não faço, é passar as perguntas que eles vão fazer. Então, se a pessoa ela está querendo ser candidata, ela tem que saber, ela tem os pensamentos dela, ela tem as diretrizes. Então eu não preciso ficar perguntando, ela não precisa saber o que eu vou perguntar, é só ela responder aquilo de verdade que ela acredita. Tá entendendo? Então por isso que às vezes pode perceber que tem alguns candidatos que chegam muito bem preparados, que tem grandes assessorias, tem dinheiro demais para bancar um monte de assessor, um monte de gente para bancando, é cara que cuida só da imagem do cara, um que cuida do Facebook, outro que cuida do Instagram, outro que escreve as matérias. Aí é fácil fazer política. Agora a pessoa vir que nem a Fabiana aqui, sem assessoria, só com a família dela, colocar a cara e responder 10 perguntas praticamente da redação que ela nem estava sabendo, tem que dar os parabéns para você, Fabiana. Nem a primeira, ela é a primeira de várias entrevistas que você vai dar, não só aqui para nós, mas para vários veículos de comunicação. Eu creio. Que quem faz a avaliação se deve votar em você ou não, como eu disse, é as pessoas que estão em casa. A minha função aqui é apenas perguntar. Então, gente, nós estamos chegando à parte final, vou fazer a última pergunta aqui. Tem 3 na realidade. Eu vou escolher uma dessas 3 e você finaliza respondendo e depois as suas considerações final. Vamos falar um pouquinho, né, para dar uma pimentada nisso aqui. Depois, na próxima vez que ela voltar, ela fala sobre projetos que ela tem voltado para a região, para Ferraz. Mas eu quero que você seja bastante imparcial nessa resposta em referente à nossa cidade para a gente finalizar. Sim. Porque já que você está saindo candidato a deputada federal por Ferraz de Vasconcelos, consequentemente, se você ganhar a eleição, você vai ajudar bastante lugares, mas principalmente Ferraz de Vasconcelos. Sim. O Alto Tietê isso, em geral. Né? Poder legislativo e poder executivo aqui na cidade. Mudamos, a Câmara foi mudada, bastante, 70% dos vereadores mudaram. Sem falar de nome, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, né, do que você está achando do trabalho dos vereadores aqui na cidade. E se você acredita que o Zé Biruta vai dar essa volta que ele tanto promete e entregar uma cidade muito melhor do que ele encontrou. Assim, quanto aos vereadores, não tenho realmente acompanhado assim, tenho, mas não, o único, eu vejo um vereador assim, que realmente está mostrando a cara, está fazendo, mas uma coisa que eu gostaria mesmo que eles fizessem, Jair, assim, realmente fiscalizar essas verbas da prefeitura, entendeu? É o papel. É o papel, e vem. Está vindo. Que as verbas que foram destinadas a tal coisa, elas fossem para tal coisa mesmo. Porque não se deve, veio para tal coisa, mas a gente vai cortar aqui para enfiar ali, para dar aqui. Às vezes, né, a gente sabe que essas coisas acontecem, mas eu acho que falta muita fiscalização. E não sei com quem que eu estava conversando em casa, alguma coisa assim. Eu ainda falei, gente, mandar verba. Eu acho que foi com a Carla, que eu estava conversando com a Carlinha. Mandar verba para Ferraz, que nem ela, que é deficiente, né, que tem, né, é preciso que as verbas cheguem aos seus destinos e que se cumpra o papel, né, para que ela foi enviada. Eu acho que quando as coisas começarem a funcionar desse jeito, as coisas vão se encaixar. Então, aqui em Ferraz, a gente ouve até falar, trouxe verba para não sei o quê, mas a gente ainda não está vendo. Não vou. O destino. Eu não vou. Mas a gente ainda não está vendo. Eu não estou vendo. E sei que veio. E não vou eu agora aqui criar isso aqui Não, eu vim aqui para outra coisa. Mas eu sei que os vereadores podem fazer isso. Eles podem. Sim. Então é o que eu, assim, deixo aqui de pronto para eles, para que eles vejam, investiguem essas verbas, estejam lá acompanhando realmente o trabalho de toda a secretaria, né, de tudo, e as coisas começam a funcionar. Eu acho que realmente, quando há parceria, prefeitura, vereador, que não tem, que as coisas são claras, há uma parceria. Agora, quando as coisas começam a ser escusas, não dá para ter parceiro. Você disse que não está acompanhando muito o trabalho dos vereadores. Eu vou fazer um ping-pong. Vai ser que eu não faço ping-pong. Eu vou colocar você nessa berlinda agora aqui. Vou fazer um ping-pong. Vou falar de 3 vereadores
Se você não conhece, se não sabe, fala, não sei, não conheço, não trabalho, isso quer dizer que o cara não está fazendo muitas coisas. Agora, se você sabe, você me vai responder. Vou falar 3 nomes e você fala o que você acha deles, pode ser? Pode. O presidente da Câmara Municipal, Flávio Batista de Souza, o Inha. Fala a verdade. Ela já fez a cara que todo mundo faz quando vem falar do Inha, mas responda. Só queria saber por que ele foi reeleito. Tá Pode certo. ser? Tá bom, respondeu. Um vereador que está no 7º mandato aqui em Ferraz de Vasconcelos, que ele passou no crivo, foi mais votado da eleição passada, e ele é do Margarida. E ele foi o segundo mais mal avaliado também da enquete que nós fizemos aqui na TV Cenário, no Bom Dia Ferraz. Ele foi o segundo mais mal avaliado, o vereador Fábio Alves de Souza. Ele tem um público, né? Ele tem um público, é isso que eu falo pra você, entendeu? Tem um lugar onde ele vai buscar os votos. Isso, entendeu? Então... É difícil tirar. É difícil, e assim... Mas como vereador em si. Então, como vereador, eu não sei, por isso que eu falo pra você, Jair, que é um tiro no pé, entendeu? Essa reeleição. Por quê? Você já tem um público, você tem a máquina, você tem... Onde buscar então, os talvez... Eles esquecem de fazer pra cidade eu não sei, eu não sei. Mas talvez ele faça benefícios. Para quem? Talvez para o público dele? Não sei. Entendeu? Eu gosto de pessoas corajosas, que tem você que responde a verdade. Vamos lá, vamos pular o próximo. Eu ia falar 3, mas vou falar 4, tá? Vamos usar. Eu vou usar. Eu ia falar 3 vereadores, eu quero falar mais um. Eu quero que você fale sobre o Cláudio Esquisato. Vereador Cláudio Esquisato. Não conheço. Não conhece o Cláudio Esquisato? Tá bom. Não, tá bom. Conheço ele de popularidade, né? Ele é muito popular. Você acha que ele faz para a cidade, que ele tem algumas coisas boas para a cidade? É isso que eu quero saber. Vejo, assim, eventos de jovens, assim, mas não sei. Falando de jovens, vou falar do último, que é o vereador Renatinho Se Ligue. Ai. Pode falar a verdade. A verdade. Eu quero nada mais que a verdade. Assim, não tenho nada contra ele, sério mesmo. Não, nós estamos falando sério mesmo. Mas assim, a trajetória que ele segue me lembra muito alguém. Ô Danilo, ela tá falando que a trajetória do Renatinho lembra muito alguém. Você ousa falar quem é esse alguém que ele lembra? Olha, eu vou me eximir de opiniões, mas eu posso reproduzir aqui algo que eu já ouvi bastante, né? Reproduz. O pessoal fala que ele lembra muito a trajetória do Filó, né? Você acha que é isso? Então a voz do povo é a voz de Deus. Não é? Porque assim... Mas isso não quer dizer que ele possa cometer os mesmos erros. Não, né? Jamais. É isso que eu estou falando. A trajetória que ele vem seguindo, trajetória de estudantes, ter este público, este marketing que ele está fazendo, é semelhante, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dizer que ele não tem caráter, que ele não tem índole, outra coisa, misericórdia. Porque as pessoas, às vezes, elas falam mesmo. Isso, e as pessoas, é isso que eu falo pra você, as pessoas confundem, é 8 ou é 80. Porque assim, ele começou com grêmios estudantis que nem o Filó. Ele é muito ativo nas mídias sociais. E ele é marqueteiro mais ou menos que nem o Filó. Então as pessoas confundem muito. Entendeu? Porém, há de se lembrar, que eu não vou ficar defendendo ninguém não, viu, gente? É meu papel, mas vou falar uma coisa. Isso não quer dizer que o Filó, quando começou errado. Eu acho que ele se perdeu. A história do início do Filó foi muito interessante, muito bonita. Foi. O problema que eu digo, assim, até quando eu prego por aí, né? Quando eu digo por aí, não é falando mal, não. Eu prego nas igrejas, né? Eu costumo dizer que o cristão é assim. O que manda na vida cristã não é a maneira que você começa, é o jeito que você termina. Sim. Né? Então eu acredito assim, ele começou muito bem o Filó e terminou muito mal. Isso quer dizer que o Renatinho está começando muito bem também. Sim. Tá começando, na minha opinião, né? Tá começando bem. Porém, é saber se ele vai continuar a mesma trajetória do Filó do meio para frente, né? Espero que continue. Que não continue, né? Igual o Filó do meio pra frente. Não, eu espero que ele continue nessa boa trajetória que ele vem seguindo. Fazendo justiça aqui ao Renatinho, em 1 ano e meio de mandato, né, ele já apresentou mais projetos que o Filó, que não apresentou, na verdade, nenhum em 2 mandatos. Mas o que acontece, as pessoas, às vezes, não digo no seu caso, mas o que acontece? Por causa do perfil, e as pessoas não se preocupam muito em conhecer o político. Então, às vezes, as pessoas fazem
como se uma avaliação de alguém apenas por aquilo que ela vê de vez em quando nas mídias sociais. Mas se você procurar, né, investigar fundo a trajetória, fundo o que o vereador, o prefeito, o deputado está fazendo, a pessoa vai entender se ele é igual ou não àquela pessoa que fez coisas ruins aí para a política. Eu acredito que o Renatinho, eu não gosto de me contradizer aqui, não. Eu sempre elogio o trabalho que ele vem fazendo. Sim. Que dá um certo medo, dá, porque a gente percebe que está paralelo ali o trabalho que o Filó fez. Mas eu acredito que o menino ele vai para... Sim, eu acho assim, ainda mais por conta de base familiar. A família dele conhece a mãe, Isso, ele tem uma base familiar, mas não que o Filó não tivesse. Mas ele tem, né? Tá ali, tá pautado sempre pela família. Então eu creio. O do Renatinho não foi nem bem um ping-pong, né? Foi uma pergunta, ficou respondendo muito tempo. Terminou aí, né, Danilo? Gente, ó, eu peço até desculpa, mas o papo foi muito bom. Ó, nós chegamos aqui a 1h20 de programa. Acho que nós batemos o recorde de perguntas aqui de tempo, aqui de horário. Mas eu não vou pedir mais desculpa não, porque foi muito bom o bate-papo. Amém. Fabiane, quero mais uma vez te agradecer, né, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Dizer que nós vamos convidar novamente. Quero parabenizar aí a sua coragem por alguns tópicos que eu coloquei e você respondeu sem medo, agradando ou não as pessoas que estão assistindo, mas você respondeu da sua maneira. Parabéns. E eu gostaria que, em pouco tempo, né, você desse as suas considerações aí finais. Colinha. Cadê sua colinha? Esse foi colinha, gente. Aguenta a mão aí agora, hein? Pra você não esquecer de ninguém, porque né? eu não posso esquecer, não. Tá certo. Ó a colinha. Gente, primeiramente agradecer a vocês, né, pelo convite, a Marion e a Carlinha que mandaram para você a meu respeito, né? Foi. Agradecer a elas também, a Deus primeiramente, que eu creio que é Ele que abre todas as portas para a nossa vida. Meu pai, que é o meu esteio, meu alicerce, meus filhos que estão comigo. Qual é o nome dos filhos? Juan, Ramon e Rúbia. Ramon, Juan e Rúbia. Ramon é o Tripa, que todo mundo conhece aí, o Tripa, que é Hold, né? Juan é meu primogênito e a Rúbia é a minha princesa. Todos casados, com filhos, graças a Deus. Quero agradecer famílias de Mogi das Cruzes, Osasco, família de Ferraz, família em Itanhaém, família de Barueri, família de Jacareí, família que eu tenho em Biritiba, em Salesópolis, Santos, São Vicente, Bertioga. Quero agradecer aos amigos de Suzano, de Poá, de Itaquá, de Caraguá, de São Sebastião, onde a gente faz muito contato. Quero agradecer aos meus amigos que me apoiam, meus amigos pastores, os meus irmãos em Cristo, né? Aqueles que também... É o que eu falo, gente, só o fato de crer em Deus, nós somos irmãos, independente de qualquer religião. Aos meus professores, em especial a escola de Itaquá, João Marques, que foi assim um aprendizado único para mim naquele lugar. Fiz muitos amigos ali, uma comunidade maravilhosa. Aos internautas, né, que me acompanham, que me curtem muito. Tenho feito muitos amigos ali nos 3 Facebooks. Há um apoio que é maravilhoso que eu estou tendo de um amigo de Minas, os parentes que eu tenho do Rio de Janeiro, que estão mandando contato de lá para cá também. Então, quero deixar o meu muito obrigado a todos, realmente, que têm me apoiado. Por isso que eu falo, é necessário a verba? Sim, para algumas coisas, sim, né? Mas eu creio que tudo é possível. Tá certo. Tá bom? Agradeço mesmo. Gente, semana que vem, no Jornal Cenário, todo mundo sabe, conhece o jornal impresso, nosso Jornal Cenário. Sexta-feira que vem, não amanhã, na próxima sexta tem uma matéria exclusiva também falando sobre essa entrevista de hoje. Você vai poder acompanhar por lá. Quero fazer aqui um merchan para você que precisa. A gente trabalha com marketing político. A Fabiane, nós vamos fazer um trabalho para ela também, politicamente, não apoio, mas trabalho de marketing político. Nós temos uma agência aqui de marketing. E você que precisa fazer um trabalho de marketing político, mídia digital, mídia impressa, tudo que envolve marketing político, você pode vir fazer com a gente também. E outros tipos de marketing. Você que é comerciante, você que tem uma loja, você que quer alguém administre para você a sua fanpage, você quer criar um logotipo, tudo que envolve publicidade e propaganda, nós fazemos aqui no Grupo Cenário. Então você vai ligar no 4674
2593. Vou repetir, 11, né? 4674 2593 ou o meu WhatsApp pessoal, que é o 995358598. Eu fico olhando aqui pro retorno, achando que eu tô falando aqui, é lá que é a câmera, né? Vou repetir meu celular, é o 995358598. Gente, muito obrigado. Se você ainda Eu indico, viu? Cabral é ótimo, tem uma paciência. Então, a gente faz foto profissional, tudo que você imaginar, vem falar conosco aqui. Gente, mais uma vez, obrigado pela audiência. Se você não compartilhou, compartilhe. E lembrando a vocês, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã. Bom dia, Ferraz. Danilo Santos, nosso jornalista Danilo Santos, e eu, ao vivo, falando das coisas que acontecem aqui na nossa cidade, região, país e no mundo. Por hoje, vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até mais. Obrigado. Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4.000 metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Passe no Chibata. Passe no Chibata.